sobre um pouquinho sobre produto acabado, matéria-prima, principalmente para empresas que são indústria ou de transformação, e como que o sistema trabalha nessa parte, né? A primeira coisa que você tem que fazer, evidentemente, é o cadastro do produto acabado, tá? Aquele que você vai usar para fazer as vendas, os pedidos de vendas ou PDV que seja, o produto acabado, tá? E aí depois você tem que ter cadastrado também, nessa mesma tela de cadastro de produto, onde você cadastra o produto acabado, cadastrar também a matéria-prima. Aqui eu já deixei testado dois cadastros de teste, a matéria-prima A, matéria-prima B, para a gente seguir de exemplo, tá? O importante da matéria-prima, eu vou abrir aqui, é você definir duas coisas importantes. Uma é a unidade de medida, e essa unidade de medida deve ser aquela que você vai usar no controle do custo, do cálculo do custo, e também na hora de dar baixa a matéria-prima quando você fizer o processo lá de transformação. Isso é fundamental, que essa unidade de medida seja aí bem formalizada dentro da empresa, tá? Desde lá o processo de dar a entrada da nota fiscal de entrada. Às vezes o fornecedor vai te mandar numa unidade de medida e você vai ter que fazer a correção lá, o ajuste na verdade, para transformar na unidade de medida que você usa, tá? E a outra coisa é o custo da matéria-prima também. Aqui nas condições a gente tem o último custo, e esse é o custo que o sistema vai usar para fazer o cálculo do custo do produto acabado. Então você olha o custo da matéria-prima também e ressalvo mais uma vez sobre a unidade de medida, que é importante, tá? Agora eu vou voltar lá no produto acabado. Aqui está o produto acabado e é onde a gente define quais são as matérias-primas para se fabricar esse produto acabado. Ele fica aqui em cálculo de custo, e aqui a gente tem dois itens principais, que é matéria-prima e processo de fabricação. Inspeção a gente vai falar em outro momento. Aqui na matéria-prima a gente vai colocar quanto de cada matéria-prima precisa para ser feito um produto acabado de teste aqui. Então vamos lá, vou colocar aqueles produtos lá que eu acabei de fazer. A matéria-prima A. Então, para fazer um produto acabado, este aqui, por exemplo, eu posso usar 10. E o outro aqui, eu posso falar que para cada produto acabado eu utilizo, posso falar que eu utilizo meio desse daqui também. Ressalvo mais uma vez qual a importância da unidade de medida nessa hora, tá? Então a gente tem aqui, para fazer um produto acabado, a gente usa essas duas matérias-primas aqui. E aqui embaixo a gente inclui os processos de fabricação, tá? Que aqui tem dois exemplos, solda e torno. E aí você pode, dentro da sua indústria, definir quais são os processos de fabricação que você tem. Nesse caso aqui, ele vai auxiliar para definir o total do custo do produto acabado, tá? Lá na ordem de produção ela vai aparecer, tá? Mas o que é mais importante nesse momento aqui é a matéria-prima, tá? Eu vou dar uma atualizada no custo do produto acabado, porque ele fez alteração. Então a gente tem aqui. Vou fazer um parênteses aqui que é importante, tá? Em alguns casos, o produto acabado ele é composto por não a matéria-prima direta, mas os subitens. Então, nesse caso, você tem que fazer aí o cadastro do produto acabado, como disse, os subitens, e aí os subitens você coloca eles aqui ao invés de matéria-prima direta, e lá no cadastro dos subitens é que você vai colocar a matéria-prima. Isso aí vai influenciar não só no custo do produto, mas também a forma com que você vai dar baixa no estoque, porque quando supondo que esses dois itens fossem subitens e não matéria-prima direta, a hora que eu der baixa lá na ordem de produção, ele vai dar baixa nos subitens e não na matéria-prima direto.
E esses subitens, no caso, eu teria que ter feito uma ordem de produção paralela, né, para mim dar baixa nessa matéria-prima. Depois eu vou mostrar lá na prática como é que funciona. Ok, então tá. Feita essa parte aqui, a gente vai fazer uma simulação aqui de um pedido de venda. Vou fazer um novo pedido de venda. Com este produto acabado. Eu vou fazer 10 dele. E vou confirmar ele já. Só colocar o plano aqui. Ok, ele está confirmado. Toda vez que a gente confirma um pedido de venda, ele vai cair aqui, ó, no controle de produção de pedidos. E eu vou filtrar pelo número. Ele vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? Eu vou colocar só o número do pedido aqui para facilitar. Beleza. Aqui nesse controle de pedidos, né, que é o controle da produção, existe duas maneiras de você controlar aqui. Na verdade, três maneiras. Uma que seria mais simples, que é quando este produto ficar pronto, né, eu vou vir aqui nele, vou marcar que foi produzido, mas antes o sistema exige aí quem que foi o fornecedor, tá? O sistema exige quem é o fornecedor para empresas que fazem terceirização, tá? Então aqui eu vou colocar o nome da própria empresa aqui, só para conseguir passar. Ok, então apareceu aqui fornecedor. Vou marcar ele novamente, vou colocar produzido. Aqui o sistema confirma, né, que se é 10 mesmo que você vai dar a entrada, né? E o que o sistema vai fazer agora? Ele vai dar a entrada nesses 10 produtos acabados e dar baixa na matéria-prima que seja suficiente para produzir 10 produtos acabados. Então, vamos lá. Ele criou o documento de entrada. Ele pergunta se quer dar baixa na matéria-prima. Vou dar sim. Aqui ele criou aqui o documento de saída. E beleza. Ele saiu dessa lista aqui, indica que eu já produzi o item, tá? Mas você pode desmarcar aqui para voltar a mostrar. Ele vai mostrar que tinha o pedido de venda exigia 10 e aí eu produzi 10 já dele aqui. Só vou abrir aqui as entradas, a entrada de hoje aqui. Tá vendo? Essa é a entrada daquela produção, o produto acabado, entrou 10 aqui no documento de entrada. E se a gente abrir o documento de saída, só vou trocar o tipo aqui, que na verdade não é saída de venda. Eu vou colocar só produção. Confirmado. Tá aqui, ó. Então ele deu saída lá de 100 do teste A e 5 do teste B, porque eu produzi 10 produtos acabados e baseado naquela ficha do item, ele deu saída das matérias-primas aqui, tá? Isso aqui, por isso que eu falei que é importante a questão lá da unidade de medida e também do custo. Beleza, então deu saída lá no estoque. E aí depois o pedido de venda lá, é só fazer o processo de faturar ele normalmente. Essa é uma maneira de você controlar. É uma maneira mais simples que a gente recomenda sempre quando o processo aí for mais simples ou para ficar mais prático. A outra maneira vou fazer um outro pedido. Vou duplicar esse daqui para ficar mais fácil. Confirmar ele aqui. E vamos lá no controle de produção. Vou colocar o meu pedido aqui. Beleza. Aí a outra maneira é que ao invés de eu informar a produção direto aqui, porque quando eu informar a produção aqui direto pelo botão,
ele dá baixa na matéria-prima e também já indica a produção diretamente, né? Já entra e já sai. Mas se o seu processo industrial aí não é correto fazer isso, você pode criar uma ordem de produção, tá? A partir desse pedido que entrou aqui. Estou supondo que a sua indústria faz por demanda, tá? Eu vou colocar só o produto aqui para ficar mais fácil. E vou vir aqui, criar ordem de produção. E eu já vou abrir a ordem de produção. Aqui na ordem de produção, ó, ela tem aqui que ela está lançada. Ele mostra aqui a matéria-prima novamente, tá? E aqui a grande diferença é que quando eu confirmar essa ordem de produção, né, vou fazer isso aqui agora, ele só dá baixa na matéria-prima, mas ainda não dá a entrada do produto acabado, tá? Por isso aí vai depender de como você controla essa indústria, que às vezes não pode fazer diretamente. Então nesse caso, fiz a ordem de produção, confirmei ela já dá baixa na matéria-prima, mas ainda não dá entrada no produto acabado. Essa ordem de produção fica aguardando aí, você produzindo ela diretamente aqui, quando eu clico em finalizar a ordem de produção, ou quando eu venho aqui e faço isso parcialmente. Por exemplo, eu posso abrir a ordem de produção aqui novamente e informar isso, que ela só produziu nesse momento 5 dessa ordem de produção. E aqui, ó, eu consigo controlar que foi feito a entrada de 5, mas ainda está faltando os outros 5. E eu vou agora produzir mais 5 para finalizar. Beleza, agora essa ordem de produção foi finalizada aqui. Então essa é uma maneira também de você controlar a sua produção, não diretamente para aquela tela de controle de produção, mas por ordem de produção. É uma maneira mais completa de se controlar a ordem de produção. Bom, aí a terceira via de se fazer é quando a sua produção já não é muito baseada sobre demanda, ou quando você precisa produzir subitens, né, para atender os produtos acabados. O que você pode fazer? Você pode fazer uma ordem de produção diretamente aqui. Em vez de você usar o controle de produção, você vem aqui e fala que eu vou fazer 100 desse produto aqui para me manter no estoque. Tanto é que não aparece nenhum pedido de venda relacionado aqui. Eu estou fazendo uma ordem de produção avulsa, né? Mas o processo é a mesma coisa. Eu vou confirmar ela, ele já vai reservar a matéria-prima lá no estoque, tá? Aqui eu faço uma ressalva que o meu sistema está permitindo trabalhar com estoque negativo, mas vai depender aí dos seus parâmetros. E aqui eu vou indicando dia a dia aí, conforme vai sendo a produção desse item. Estou produzindo aqui e o sistema vai dando a entrada, vou fazendo os apontamentos. E aí nesse caso ele permite eu finalizar uma ordem de produção sem ter produzido totalmente, que é diferente dos outros casos. Aqui era para 100, eu só produzi 60, eu posso finalizar ela mesmo assim, tá vendo? Da 100 eu só produzo 60, que aí pode acontecer. Lembrando que a ordem de produção também ela pode ser impressa aqui para passar lá para a indústria, se for o caso. Então tem aqui, esses modelos são personalizados de acordo com a necessidade. E bom, e é isso. Obrigado.